Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2019. Vamos dar início aí à nossa dinâmica. Continuamos nos direitos das coisas. Agora, hoje, especificamente, vamos tratar do condomínio, o objeto do capítulo 6º do livro do Direito das Coisas, né, a partir do artigo 1314. Então, já começamos ontem com o Renato e a Elisa. Então, hoje vamos continuar aqui tratando do direito do condomínio, né? O primeiro capítulo ele é nomeado de condomínio geral. Então, nós temos uma seção que vai trazer regras próprias, específicas, aplicáveis ao condomínio voluntário, que é a seção 1, enquanto na seção 2, nós vamos ter, em contraponto ao condomínio voluntário, nós vamos ter o condomínio necessário, vocês estão observando? Depois, nós temos ainda um outro capítulo que não é o condomínio geral, é um condomínio específico, é o condomínio edilício. Então, esse condomínio edilício, ele trata ele vai ser tratado no artigo 1331, a partir do 1331 até 1352, né? Nós temos aí 3 seções. Nós temos regras gerais, nós temos a administração, nós temos a extinção. E, por fim, depois de uma outra seção, o condomínio de lotes também, que é uma seção inserida no capítulo 7º do condomínio edilício, como os senhores podem ver. Depois nós temos um outro capítulo que é novíssimo, né? Agora, de dezembro de 2018, muito recente, já inclusive foi objeto de prova. No Paraná já caiu uma questão sobre esse tema na primeira fase. Então vamos lá, que é a multipropriedade, correto? Então vamos todos para o condomínio edilício. Eu vou começar então com a Patrícia e depois o Renato responde. Então uma pergunta vai para a Patrícia, a outra pergunta vai para o Renato. Vamos começar então no condomínio geral. Patrícia, por favor. Condomínio geral, aqui no artigo 1314, né? Condomínio voluntário, dos direitos e deveres dos condôminos. Quais os direitos assistem a cada condômino, Patrícia? Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse, aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Exato. Então, da forma como eu coloquei aqui, os senhores vão ter que memorizar os 6 itens, usar a coisa conforme a destinação, sobre ela exercer os direitos compatíveis com a divisão, reivindicá-lo, defender a posse, aliar a respectiva parte ideal, gravá-la. O que não pode nenhum dos condôminos, a não ser que haja consenso dos outros condôminos. O que não pode nenhum dos condôminos. O que não pode, o que a lei proíbe. Renato, o mute seu está acionado. Por causa dos cachorros aqui que estavam latindo, aí eu acabo esquecendo. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Exato. Alterar a destinação, dar posse, uso ou gozo dela a estranhos. Aqui é obrigado o condômino na proporção de sua parte a concorrer. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeita. Ou seja, despesas, né, específicas de conservação, divisão da coisa e suportar os ônus que estiver sujeita. Perfeito? O que se presume em relação às partes ideais dos condôminos? Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos. Então, assim, presumem-se iguais, ok. Como pode o condômino se eximir do pagamento das despesas e dívidas, o condômino? Renunciando à parte ideal. O que deverão assumir os demais condôminos para que a renúncia lhes aproveite?
As despesas e as dívidas. Isso, as despesas, as dívidas. Em qual proporção os demais condôminos adquirem a parte ideal de quem renunciou? Na proporção dos pagamentos que fizerem. Em caso não haja condômino que faça os pagamentos, o que ocorrerá à coisa comum? Renato? A coisa comum será dividida. Caso não haja nenhum condômino que faça o pagamento, simplesmente a coisa será dividida. Se a dívida houver sido contraída por todos os condôminos, sem se discriminar a parte de cada um na obrigação, nem se estipular solidariedade, como entende-se que cada condômino se obrigou? Entende-se que cada qual se obrigou proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum. Exatamente. Então, se a dívida houver sido contraída, né, por todos os condôminos, mas não foi discriminado a parte de cada um daqueles condôminos na obrigação, também não foi estipulado solidariedade. Então, cada um se obriga proporcionalmente ao seu quinhão na coisa comum, é o que diz a lei. O condômino se obriga pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão e durante a comunhão. E durante a comunhão obrigam o contratante. O condômino contratante. O que a lei assegura ao condômino que contraiu dívidas em proveito da comunhão e durante a comunhão? Assegura a este ação regressiva contra os demais. Pelo que cada condômino deverá responder aos outros? Pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Exato. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Pessoal, isso que nós estamos tratando aqui é do condomínio voluntário, né? Vamos lá. O que a todo tempo será lícito ao condômino exigir? Será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum. Na hipótese de o condômino exigir a divisão da coisa comum, pelo que responde o quinhão de cada um dos condôminos? O quinhão de cada um responde pela sua, cada um responde pela sua parte nas despesas da divisão. Deixa eu melhorar essa pergunta aqui. Exato, o quinhão de cada um dos condôminos, o quinhão de cada um dos condôminos responde pela sua parte nas despesas da divisão. O que podem os condôminos acordar relativamente à coisa comum? A próxima? Você, Patrícia. Podem os condôminos acordar que fique em divisa a coisa comum. Então, ela pode ficar em divisa. E por qual prazo? Renato? Por prazo não maior de 5 anos. Aqui está suscetível o prazo acordado pelos condôminos. Está suscetível de prorrogação ulterior. Não poderá exceder qual prazo a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador? Não poderá exceder de 5 anos a indivisão. Então, eu vou colocar assim, para ficar melhor. Mas que eu fiz coisa errada. Peraí. Só um minutinho. A indivisão estabelecida, deixa eu só melhorar isso aqui. A indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador não poderá exceder qual prazo. Eu tenho trabalhado tanto nessas perguntas, mas ainda assim a gente sempre vê que a gente pode melhorar. Espera aí só um minutinho. A divisão estabelecida pelo doador ou pelo testador não poderá exceder qual prazo? 5 anos. A requerimento de quem pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo? A requerimento de qualquer interessado. E em quais circunstâncias pode o juiz determinar a divisão da coisa comum antes do prazo? Se graves razões o aconselharem. Isso, por quais motivos, né? Circunstâncias, graves razões, motivos, e por quais motivos graves razões o aconselharem, né? Quais regras são aplicadas à divisão do condomínio no que couber? As regras de partilha de herança. Os senhores estão seguindo aí, né?
O que deverá ocorrer quando a coisa for indivisível e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros? Será vendida e repartida ao apurado. Perfeito. Quando a coisa for indivisível, não quiserem adjudicá-la a um só, correto? Indenizando os outros. Esse indenizando os outros, como eu disse ontem, Renato, é aquele a quem foi adjudicado a coisa, que indenizará os outros. Tudo bem? Então, quando a coisa for indivisível, entendeu, Patrícia? Os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, e este um só indenizando os outros, né? A quem um condômino preferirá na venda em condições iguais de oferta? Ao estranho. Qual dos condôminos terá preferência na venda em condições iguais de oferta? Aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas. Qual dos condôminos terá preferência na venda em condições iguais de oferta se não houver benfeitorias mais valiosas? O de quem é o maior. Se nenhum condômino tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio em partes iguais, o que deverá ser realizado? Realizar-se-á a licitação. Perfeito. Inicialmente, a licitação será realizada entre quem, Patrícia? Entre estranhos. Renato, realizada a licitação entre estranhos e antes de adjudicar a coisa ao estranho que ofereceu o maior lanço, o que se procederá, Renato? A licitação entre os condôminos. A fim de que se procederá a licitação entre os condôminos? A fim de que a coisa seja adjudicada a quem, afinal, oferecer melhor lanço. Quem irá preferir em condições iguais? O condômino ao estranho. Então, os senhores entenderam aqui os termos do artigo 1322? Primeiro, no caput, se a coisa for indivisível e aquelas pessoas não quiserem adjudicá-la a um só, e este um só indenizando os outros, ela será vendida e repartida ao apurado. E aí vai preferir na venda o condômino ao estranho e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitoria mais valiosas. Então, são três coisas, né? Estranhos ao condômino, se tiver benfeitorias mais valiosas, aquele prefere, aquele que tem a benfeitoria mais valiosa, e se não houver, aquele maior que um, na compra da coisa indivisível, né? Aí, vamos considerar o seguinte, se nenhum deles tiver benfeitorias e também não há nenhum condômino com parte maior, porque todos participam em partes iguais, como se soluciona? Primeiro vai ser feita uma licitação entre estranhos. Estes estranhos vão ofertar um valor pela coisa, correto? Mas antes dessa coisa ser entregue ao estranho, fazer-se a licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada àquele que tiver oferecido o maior lance. Se o estranho tiver oferecido o maior lance, a coisa será adjudicada a ele, será entregue a ele. Se a coisa tiver sido, se quem ofereceu o maior lance tiver sido o condômino, então vai ser adjudicado a ele. E se ambos tiverem oferecido o mesmo lanço, aí preferirá o condômino ao estranho, correto? Então essa parte aqui é muito fácil, muito simples. E vamos agora para a administração do condomínio. Vamos continuando aí com as nossas perguntas e respostas, com a nossa dinâmica. Como os condôminos escolherão o administrador da coisa comum? Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum. Deliberando a maioria, escolherá o administrador. Então, a escolha do administrador advirá da deliberação da maioria. Então, delibera-se a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá, então, deliberando sobre a administração, escolherá o administrador. O administrador deverá ser obrigatoriamente um dos condôminos? Não, poderá ser estranho ao condomínio. Ok. Resolvendo os condôminos alugar a coisa comum, quem será preferido em condições iguais? O condômino ao que não o é. Ok. O que se presume em relação ao condômino que administrar sem oposição dos outros?
O condômino que administrar sem oposição dos outros presume-se representante comum. Como será calculada a maioria? A maioria será calculada pelo valor dos quinhões. As deliberações serão obrigatórias? Sim, as deliberações serão obrigatórias. Exato, né? Parágrafo 1º, né? A maioria será calculada pelo valor dos quinhões, as deliberações sendo tomadas, e caso não, e por qual quórum serão tomadas as deliberações? Por maioria absoluta. Caso não seja alcançada a maioria absoluta, quem decidirá? Decidirá o juiz. Caso não seja alcançada a maioria absoluta, o juiz decidirá requerimento de quem? De qualquer condômino. Não sendo possível alcançar a maioria absoluta, quem o juiz deverá ouvir para decidir? Os outros condôminos. Havendo dúvida quanto ao valor do quião, como este será avaliado? Judicialmente. Será avaliado judicialmente. Perfeito. Regra geral, como serão partilhados os frutos da coisa comum? Serão partilhados na proporção dos quinhões. Em quais hipóteses os frutos da coisa comum não serão partilhados na proporção dos quinhões? Não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade. Havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade. Em quais os frutos não serão partilhados? Na proporção. Então, regra geral, obedecer-se-á à proporção dos quinhões. Caso não haja estipulação contrária, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade. Ok? Então, a administração do condomínio também, deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o administrador, que poderá ser estranho ao condomínio, e, se caso decidirem alugá-la, preferir-se-á, em condições iguais, o condômino ao que não é condômino. Todos os artigos bem fáceis. Eu não sei se eu já comentei com o senhor a respeito daquela ferramenta Leiturix. Essa ferramenta eu já conheço ela há muito tempo, desde 2015. Quando eu fui a Manaus ministrar meu curso da prova oral, meu curso de escritura pública, eu conheci o Matheus Muniz, que foi o criador desse mecanismo do Leiturix. Eu fiquei muito feliz, ele é meu amigo hoje, e ele é um rapaz assim, bem jovem, mas ele é muito inteligente, muito mesmo. E ele criou essa ferramenta, que é a leitura da lei, né? Você vai passando a lei várias vezes, e eu contei isso aí para o pessoal certa vez. Em 2016 foi quando eu comecei a estudar para os concursos de cartório. No primeiro semestre eu li em 3 meses eu li mais ou menos 120, eu li em 90 dias eu li 100 vezes o Código Civil. Todos os dias. Mas é porque você... foi. Passa a dica aí, professor. Não, mas como foi feito isso? Foi feito porque lá você tem uma velocidade maior da lei e que você coloca o fone de ouvido e você repete aquilo, você vai repetindo. Então, ainda que você não entenda muito o que está sendo dito, porque eu coloco em velocidade máxima. Ele estava me explicando que é uma velocidade ainda maior que a velocidade máxima do site dele. Então, eu coloco o fone, vou lá na velocidade máxima e consigo passar, por exemplo, direitos reais. A gente consegue fazer, me parece, em 1 hora, todos os direitos reais. Então, depois que vocês fazem isso durante 3 meses, religiosamente, quando os senhores, num certo sábado à tarde, que os senhores estiverem descansados, se os senhores forem ler, sem o Leiturix, os artigos, os senhores terão uma compreensão tão absurda daquela lei que vai ser uma coisa assim. Eu ficava estupefato de saber tanto que é eficaz. Ainda que quando eu fazia a dinâmica, por ser muito rápido, eu tinha alguns devaneios, depois eu voltava. Mas se você persistir, eu vou te falar uma coisa, ele é muito bom. Então, se você concilia com essas perguntas e respostas, com a leitura da lei rápida e com os exercícios do que concurso, não tem
prova de primeira fase. Eu praticamente fecho as provas de direito civil, que é a matéria que eu tenho estudado mais. As outras, eu só não faço notas melhores na primeira fase, porque eu decidi não estudar penal, processo penal e processo civil. É uma decisão minha, uma estratégia que eu adotei. Porque se eu tivesse fazendo o estudo... Nossa, professor. É verdade. Nossa, eu também nem toco. Então, assim, é uma estratégia, porque eu quero passar na primeira fase. Corro o risco grande lá na prova oral de pegar processo civil? Corro. Mas se eu fizer aí 10, 15 concursos, eu vou ter um concurso que eu vou zerar o processo civil. Então, eu acho que vale a pena correr esse risco e não estudar o processo civil. É uma estratégia. Mas aí fica a dica. Eu vou mandar aqui no... Só uma pergunta. Com esse Leiturix, no caso, e acompanhando também com a letra da lei, né? Vou entrar aqui, ó, no site. Estão vendo? Ele... Aqui, ó, o Matheus Muniz, esse rapaz aqui. Não está aparecendo. Não tá? Não. Peraí, deixa eu sair aqui. A tela tá cheia. Vamos voltar lá. E o Renato estava falando e estava no mudo, Renato. Ó, apareceu aqui? Agora sim. Leiturix.com. Aqui, ó. Leiturix, vou botar aqui. Esse aqui que é o Matheus Muniz, ó. Ele é ótimo. Ele me levava para almoçar lá em Manaus. Ele era muito carinhoso comigo. Lá em Manaus tem uma coisa que eu achei muito interessante. E lá eles tomam muita sopa. Vocês sabiam disso? Eu morei lá, professor. Ah, você morou lá, Renato? Não sabia, não? Em Manaus? Em 2000, eu casei e fui para lá, uns 3 meses, porque eu passei num concurso lá para delegado, e aí eu era capitão na polícia, né, do Rio, e aí o governo lá tinha tirado uma gratificação que eu ganhava, enfim, meu salário foi muito lá para baixo. Aí fiz essa prova, estudei 1 mês, fui para lá, aí demorou o curso de formação a começar, né? Aí eu decidi voltar com a minha esposa. Aí eu voltei, não quis saber mais. Enfim, mas eu fiquei lá uns 3 meses. Que mas legal. quando eu voltei, acabei ganhando, peguei de volta, tinha votado na justiça, peguei de volta aquela gratificação que o governador tinha retirado. Enfim, acabei também não... Saiu elas por elas, né? Mas foi uma experiência boa. Pô, fui para Presidente Figueiredo, muito bom. Conheci. Você nunca tinha contado isso aqui pra gente? Tinha contado já? Mas isso faz muito tempo, em 2000, né? Eu vou entrar aqui no site, Leiturix, vou autenticar aqui a minha assinatura, vou aqui na magistratura estadual, por exemplo. Vocês estão acompanhando aí? Aí aqui tem as leis, vamos lá. Direito penal, direito civil. Aqui, ó, Código Civil. Vamos lá para o Código Civil. E aqui vocês vão ter... Ele é muito fácil de manusear. Então, tem aqui os artigos e tem as velocidades. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Qual que é o artigo que nós estamos? 1311, né? 1360, 1300, aqui, ó. Então, eu vou colocar na velocidade 13 minutos. 1360, não, aqui antes. 1360 até 1300. Aqui, vou aqui, porque a gente vai estar aqui, provavelmente. Coloquei na parte final. Olha, ele já colocou da multipropriedade, olha que coisa boa. Vamos voltar aqui. Vamos lá, só para os senhores. Aqui, ó, ele está falando do condômino. Vou voltar aqui um pouquinho mais. Eu me adaptei muito bem. 1329, vamos voltar um pouquinho mais. Só para os senhores. Os senhores não vão achando que essas pessoas que vão super bem na prova, elas não se utilizam dessas ferramentas, que elas se utilizam. Elas utilizam os cartões, flashcards. Esses cartões flashcards, essa técnica, ela veio até mim através de um coach que treinava o pessoal em Belo Horizonte, os alunos, para a prova do Ministério Público em Minas Gerais, que é uma das provas mais difíceis que tem no Brasil, é a prova do Ministério Público em Minas Gerais. E eu fiz um curso na Fundação Superior
do Ministério Público em Minas Gerais, e ele foi um dia ministrar esse curso com os flashcards. A diferença é que ele não apresentava nenhum flashcard, você tinha que criar os flashcards. Foi então que em 2015 eu comecei a criar esses cartões. 1318. Vamos lá, aqui um pouco, voltar só mais um pouquinho, aqui, só para os senhores terem em mente o que a gente acabou de fazer. Quer ver? Vamos fazer aqui só 1315. Vamos voltar só mais um pouquinho. Mas é que vocês vão pegar do início. Eu estou voltando aqui porque eu quero que os senhores façam o acompanhamento. Vou fazer esse teste que é bem rapidinho, isso que a gente acabou de fazer com perguntas e respostas. Os senhores vão conciliar essa leitura, por exemplo, com as perguntas e respostas. Eu sou uma pessoa, isso aí vocês têm que se conhecer um pouco também. Relativamente a qual método é melhor para os senhores aprenderem. Eu não sou uma pessoa auditiva. Tenho muita dificuldade em estudar apenas ouvindo. Sabe aquela história que a gente escuta, que o pessoal pegava trânsito 1 hora todo dia para trabalhar e voltava, escutava a Constituição, decorei a Constituição? Isso definitivamente nunca aconteceu e nunca vai acontecer comigo, mas com muitas pessoas acontece. Eu não sou essa pessoa auditiva. Eu sou visual e tenho que fazer os esquemas para eu poder entender. Mas me ajuda em alguma coisa. Isso aí eu não sei dizer especificamente como, mas me ajuda. Então, se eu só ficar escutando alguma coisa, eu não vou ter uma boa apreensão. Mas se eu ficar escutando durante 3 meses, 100 vezes a mesma coisa, aí vai me ajudar um pouco. Depois eu tenho que cortar essa gravação, senão o pessoal que assistir no YouTube vai pensar o que de mim. Ó, vamos lá. Desculpa. Pode falar. Essas gravações do YouTube, elas vão automaticamente das suas aulas? Não, né? Não, essas gravações do YouTube é o seguinte, é porque quando eu termino a gravação do Zoom Meet, o YouTube, o upload, ele é até relativamente rápido. O problema é o seguinte, que esse Zoom Meeting, ele tem um mecanismo que você tem que fazer um passo, um determinado protocolo, que é converter. Você converte esse arquivo, essa gravação, esse vídeo que nós fazemos aqui durante as nossas 2 horas de aula, os nossos 2 blocos, 50 minutos, para um outro formato, que é o formato que é passível de ser feito o upload. Certo. E isso demora, às vezes. E não só isso, o YouTube nem sempre também é tão rápido assim, porque você tem que mandar o vídeo depois que você fizer a conversão, você faz o upload para o YouTube, e o YouTube também às vezes demora um pouco. Por isso que eu comecei a parar de fazer, porque eu terminava a aula aqui por volta de 9, 9h30, 9h15, 9h30. Às vezes eu saía daqui meia-noite, meia-noite e 30, correto? Entendi. Mas eu vou voltar porque eu estou pensando em uma outra forma de operacionalizar isso. Mas assim, essas aulas, elas têm, para ser levadas para o YouTube, eu preciso fazer uma série de passos. Outra coisa, nem todas eu disponibilizo, porque no YouTube você tem 3 possibilidades. Privado, só eu assisto. Não listado, ela não é encontrada por quem fizer pesquisas no YouTube, só para quem tiver o link da aula. E público é aquela aula que você, por exemplo, assistia. Todo mundo tem acesso, basta digitar no Google a palavrinha-chave que eu tiver colocado para identificar aquele vídeo. Então, vamos fazer esse teste aqui, é bem rápido. Vamos lá. Se tiver muito rápido, vocês me falem, tá? Vamos lá? Estão seguindo aqui? Estou fazendo essa aqui, mas o Matheus ele vai me... É o 1314, né? apresentando a ferramenta aos senhores. Vamos lá. Tudo bem? Prontos? Estão vendo a tela? Estamos. Capítulo 6. Do condomínio geral, ok?
Professor, tem uma mais baixa aí, uma velocidade mais baixa? Tá. Não dá para entender nada, essa é da mais rápida. Não deu para entender porque talvez tenha sofrido aí uma distorção na transmissão que eu fiz. Porque eu aqui consegui acompanhar. Mas tem 3 velocidades, essa é a mais rápida. Eu coloquei na mais rápida. Tá bom? O que vocês acharam? Depois eu vou voltar na menos rápida. Eu vou colocar na intermediária, porque a menos rápida eu acho muito lento. Eu vou colocar na intermediária. Voltou aqui para a nossa telinha do Excel, voltou para as nossas perguntas, voltou. O que vocês acharam? Gostaram? Eu acho válido. Eu acho válido. Tem que tentar, tem que experimentar. Tem que tentar. Vai por mim, vai ser bom. É porque deu distorção aqui na hora da transmissão. Mas vocês tendo acesso, aí tem umas aulas, tem alguns testes que são liberados, aí vocês vão ter acesso, vocês vão gostar muito. Vamos lá, do condomínio necessário. Agora, nós falamos já da administração do condomínio, agora vamos falar do condomínio necessário. Eu fechei o meu código. 1327. Ô, Patrícia, o condomínio por meação de paredes, cercas, muros e valas, regula-se por quais disposições? Dos limites entre prédios e do direito de tapagem, do direito de construir. Exatamente, são essas 2 seções dos limites entre prédios e do direito de tapagem e da outra seção do direito de construir, que é do capítulo 5 do direito de vizinhança. As seções são especificamente a seção 6ª e a 7ª, ok? Do capítulo anterior. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com paredes? Terá o direito de igualmente adquirir meação na parede. Então, por exemplo, se você tem o direito a extremar, você tem direito a adquirir meação. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com cercas? Terá o direito de adquirir a meação. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com muros? Terá o direito de adquirir a meação. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com valas? Terá o direito de adquirir a meação. Qual direito será assegurado ao proprietário que tiver direito a extremar um imóvel com valados? Terá direito de adquirir a meação. O que deverá fazer o vizinho ao proprietário? Embolsando o vizinho ao proprietário metade do que atualmente valer a obra e o terreno por ela ocupado. Não convindo vizinho e proprietário no preço da obra, o preço será arbitrado por quem? Por peritos. Na hipótese de o preço da obra ser arbitrado por peritos, quem arcará com as despesas? Ambos os confinantes. O que a lei veda àquele que pretender a divisão enquanto não pagar ou depositar o valor da meação? Nenhum uso poderá fazer na parede, muro, vala, cerca ou qualquer outra obra divisória. Agora vamos passar para o condomínio edilício e vamos tratar das disposições gerais no condomínio edilício, correto? E depois nós vamos até da administração. Depois, na segunda parte, vamos tratar a administração do condomínio e a gestão do condomínio. Então, agora nós temos aí o condomínio edilício. Como se caracteriza o condomínio edilício? Pela existência em edificações de partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum. Isso que é interessante. Enquanto naquele outro condomínio, nós só temos partes comuns, no condomínio edilício, por exemplo, nós vamos ter uma parte que é exclusiva, que é, por exemplo, o seu apartamento, e a parte que é comum, correto? Que são as áreas comuns. Então, nós vamos ter a área exclusiva e a área comum. Quais são as partes suscetíveis de utilização independente? Apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas. Essas partes, elas não são comuns, elas são exclusivas, né? Elas são de utilização independente do outro. A que se sujeitam as partes suscetíveis de utilização independente e respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns? Agora, um breve adendo.
Parte exclusiva, Patrícia, acho que o Renato já esteve aqui comigo nessa aula de reais, mas não me lembro agora. Parte exclusiva não é apenas o seu prédio, por exemplo. A parte exclusiva também é a fração ideal do solo e a fração nas outras partes comuns. Correto? Você também. Aqui é sujeito às partes suscetíveis de utilização independente e respectivas frações ideais. Propriedade exclusiva. Então, a parte ideal ela também é propriedade exclusiva. Tanto a do solo quanto das outras partes comuns. Não é só a propriedade exclusiva aquilo que não é, aquilo que é exclusivo, mas aquilo que pertence ao exclusivo. Correto? A fração ideal. Fração ideal, né? Seria a fração ideal. Exato. Então, a fração ideal ela é de propriedade exclusiva. Ela não é de uso comum, de propriedade comum, né? O que a lei autoriza aos proprietários das partes suscetíveis de utilização independente e respectivas frações ideais? Podendo ser alienadas e gravadas, podem ser alienadas e gravadas livremente os seus proprietários. Qual parte suscetível de utilização independente não poderá ser livremente disposta pelo proprietário? Os abrigos para veículos. O que a lei proíbe relativamente aos abrigos para veículos? Não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio. Em que hipótese os abrigos para veículos poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas? Salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Que partes são utilizadas em comum pelos condôminos? O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e a refrigeração centrais. Que parte, inclusive, é utilizada em comum pelos condôminos? O acesso ao logradouro público. Exato. O acesso ao logradouro público, né, é utilizado em comum. O que a lei veda relativamente às partes comuns? Ser alienados separadamente ou divididos. A que caberá a cada unidade imobiliária como parte inseparável? Uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns. Ok. Em que forma será identificada a fração ideal no solo e nas outras partes comuns que cabe a cada unidade imobiliária? Será identificada em forma decimal ou ordinária. Exato, forma decimal ou ordinária. Em qual instrumento será identificada a fração ideal no solo e nas outras partes comuns que caberá a cada unidade imobiliária? O instrumento de instituição do condomínio. Aqui nenhuma unidade imobiliária pode ser privada? Acesso ao logradouro público. Como se considera o terraço da cobertura? Considera-se parte comum. Em que hipótese o terraço de cobertura não é considerado parte comum? Salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Não? Exato. É isso? Por quais atos? Perfeito. Por quais atos se institui o condomínio edilício? Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento. Onde deverá ser registrado o ato que institui o condomínio edilício? No cartório de registro de imóveis. Esse artigo é muito importante. Né? Entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis. O que deverá constar no ato que institui o condomínio edilício, além do disposto em lei especial? Deverá constar a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns, o fim a que as unidades se destinam. Ok. O que deverá constar, então, do ato que institui o condomínio edilício? Discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas, e também uma das outras extremadas das partes comuns, determinação da fração ideal atribuída a cada uma delas, relativamente terreno, solo, parte comum, e o fim, correto? A conversão que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, qual fração ideal?
2/3 das frações ideais. O que a lei atribui à convenção subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais? Torna-se desde logo obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades. Ok. Então, os senhores entenderam, né? A lei atribui à convenção subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais, ela é obrigatória para o outro 1/3, para todos. Queira você, queira sim, queira não, correto? Você vai ter que acatar. A lei diz isso. Torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direitos sobre as unidades, né? Às vezes a pessoa não tem a propriedade, né? Mas ela ainda não tem a propriedade, ela é um promitente comprador. Assim que ela terminar de pagar aquele apartamento, ela sim terá a propriedade, porque será outorgada pela incorporadora a escritura pública, correto? Então é simplesmente o promitente comprador. Não tenho a propriedade, mas tem o, né? Mas é o promitente comprador, tem o direito, né? É um direito real. De aquisição, né? É o direito real de aquisição, na verdade, né? O direito de propriedade comprador do imóvel, né? Que é o 7º do 1225. Ok. Direito real de aquisição, muito bom. Isso aí, Renato. Vamos lá para... qual é a pergunta agora mesmo? A convenção que constitui 1333. Agora, vamos lá para 1333. Acho que é 79, né? Parágrafo único. Eu apertei aqui sem querer. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu deveria ter feito. Salvar aqui. Ainda para quais outros titulares a convenção se tornará obrigatória? Aquelas pessoas que, sobre elas, ou sobre as unidades imobiliárias, tenham posse ou detenção. Perfeito. Para ser oponível contra terceiros, onde a convenção de condomínio deverá ser registrada? No cartório de registro de imóveis. Perfeito. Livro 3, né, professor? Isso. O registro ela vai ser registrada no livro 3, correto. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que é o registro auxiliar, né? Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, o que a convenção determinará? A convenção determinará a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, sua forma de administração, a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações, as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores e o regimento interno. Exatamente. Perfeito. Cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições, as despesas ordinárias e extraordinárias, forma de administração, competência, forma, convocação. As listas os senhores vão marcar aí de verdinho, que os senhores vão ter essa... Deixa eu só fazer uma coisa aqui, Renato, só rapidinho. Tudo bem. Vou fazer uma pesquisa aqui sobre essa colocação que você fez. No artigo 67, eu vou voltar aqui e compartilhar com vocês. Onde está isso, Renato, que você me disse? Professor, aí, na Lei 6.015... 6.015, no artigo 179, se não me engano. Por ali. Aí a gente passa o 67 da escrituração, aqui no 72, 173, a Patrícia já vai estar mais familiarizada com a Lei 6.015, ela, afinal de contas, está assistindo às aulas, né, Patrícia? Uhum. Então, Patrícia, 174, os requisitos do 175 são os requisitos do protocolo. No livro 2, nós temos o registro geral, o RI, os requisitos do livro 2, nós sabemos, né? E aqui vamos adiante, vencendo aqui, nós vamos ter o que serão feitos no livro 3. O livro 3
registro auxiliar será destinado ao registro, correto, dos atos que, sendo atribuídos ao RI por disposição legal, não digam respeito diretamente ao imóvel matriculado. Correto? O que se registra no livro 3? Registro auxiliar. Emissão de debêntures, cédula de crédito rural, cédula de crédito industrial, as convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. Registrar-se-ão no livro número 3, registro auxiliar. Isso aqui foi alterado agora, em dezembro, dia 20 de dezembro de 2018, para ser mais exato. 20 de dezembro de 2018, ok? Então, agora voltamos lá para nossas... Voltou aqui no Excel? Não. Voltou? Não? Então, Não. tem que voltar aqui e compartilhar de novo. Então, vamos continuar aqui. E qual que... Me fugiu agora, qual que é a verba na... É só nós irmos lá no 67, inciso 2. Deixa eu localizar aqui o 67, inciso 2. O que é a verba? 67. Aqui, ó. Convenções antinupciais, averbado, cancelamento da extinção, contratos de promessa, a alteração de nome, os atos pertinentes a unidades autônomas condominiais que alude à Lei 4.591, de 64, quando a incorporação tivesse sido formalizada anteriormente à vigência da Lei 6.015. Isso é uma hipótese. Decisões, sentenças, re-ratificação do contrato de multa, já expliquei esse 15 para vocês. Termos de securitização, notificação para parcelamento, extinção, cessão, reserva legal, destaque, auto de demarcação, extinção da legitimação, extinção, subrogação. É isso aqui. Enfim. Aqui nós temos os atos de reverbação, mas depois nós voltamos neles. Estamos aqui no Excel. Como poderá ser feita a convenção de condomínio? Por escritura pública ou por instrumento particular? Exato, por escritura pública ou por instrumento particular. Perfeito. Correto. Em que hipótese os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas não são equiparados aos proprietários? Salvo disposição em contrário. Aí, ok. São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Agora vamos lá para uma parte muito importante aqui da nossa aula. Quais são os direitos do condômino? São direitos do condômino: usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando quite. Exatamente. Então, são direitos do condômino. Usar, fruir livremente dispor das suas unidades, né? Usar das partes comuns, conforme a sua destinação, contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar. Ok, continuamos aqui. Agora, quais são os deveres do condômino, Renato? São deveres dos condôminos, ou do condômino, contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Exato. Então, esses são os deveres do condômino. Essas listas os senhores vão marcando aí, que são aqueles aí que nós vamos fazer nos quadros. A que ficará sujeito o condômino que não pagar a sua contribuição?
ficará sujeito aos juros moratórios convencionados. Antes de nós adentrarmos nessas específicas hipóteses, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo agora de 10 minutos, porque nós vamos tratar desse artigo 336. Esse artigo é muito... ele tem muitos detalhes, então nós temos um quadro, eu vou apresentar o quadro para os senhores. Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos, agora é 8h05, e nós voltamos pontualmente às 8h15, tá bom? Então tá, Renato, então a gente continua em 10 minutos. Tá bom. Vamos lá. Renato, eu acho que você já tem esse quadro. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Esse quadro é ótimo. Não, professor, estou deixando no mute aqui porque... Tá, tudo bem. Porque os cachorros estão latindo, por isso que eu não respondo. Não, tranquilo. Não se preocupe com isso, não. Mas se puder mandar para mim, eu agradeço. Não, vou mandar para o grupo lá. E os senhores vão acompanhando. Renato, você não fez esse curso de direitos reais com a gente? Não, então, eu fiz aquele de Santa Catarina. E aí o senhor passou por a parte, né? Essa parte de condomínio. Aliás, fez uma passagem por vários tópicos aí do direito civil. Mas acho, então você fez o curso da primeira fase de Santa Catarina, né? Isso, primeira fase. Então esse aqui, eu vou mandar esses arquivos para os senhores, se os senhores puderem imprimi-los agora, ótimo. Caso contrário, os senhores vão seguindo. Eu não vou passar no quadro, porque esse arquivo, os senhores vão ver. Deixa eu enviar para vocês. Porque ele é um arquivo que demanda um tempo para ser feito no quadro. E a gente não precisa se a gente tem eles aqui. Óbvio que não fica tão... Eu vou abrir a aula aqui no... Eu vou abrir aqui, já enviei aos senhores. Vamos ver porque eu tenho 2 arquivos. Deixa eu ver por que eles são diferentes. São 3 arquivos, né? Mas um deles tem alguma incoerência. É porque às vezes eu faço os arquivos. Eu vou mostrar aqui para os senhores. Os senhores vão ter que observar porque tem alguns... Tem um que é diferente, 2 que são muito parecidos, mas também são diferentes. Vamos ver esse aqui. Juros. É esse aqui que é o melhor. É esse aqui. Eu vou passar por ele e os senhores vão observar que esse aqui tem uma pequena diferença nessa parte. Deixa eu compartilhar que os senhores vão observar. É o seguinte, Patrícia e Renato. Certo. Nós chegamos, já estão aqui, né? Quando nós estamos aqui, todo mundo com o Código Civil em mãos. Quando nós estamos aqui no 1335, nós vamos tratar dos direitos, né? Usar, fruir, dispor, usar das comuns, conforme disposição, desde que não exclua a utilização dos demais. Votar é um direito, né? O direito de votar nas deliberações e delas participar, estando quite. Agora temos os deveres. Esse artigo 1336, ele não está aqui de uma forma aleatória. Esses incisos 1, 2, 3 e 4, eles se vinculam aos parágrafos. E vocês vão observar isso. Quais seriam os deveres? Bem, nós temos 4 deveres. E os senhores terão que, obrigatoriamente, decorar estes deveres, para que os senhores possam entender as próximas etapas. Ok?
Vamos então começar. Primeiro, inciso 1, contribuir com despesas do condomínio na proporção das frações ideais. Contribuir com despesas na proporção das frações ideais, salvo disposição encontrada em convenção. Primeiro, ok. Então, o primeiro inciso é contribuir com despesas. Esse é o dever. O segundo dever, não realizar uma obra que comprometa a segurança. Ok. Terceiro, não alterar características, forma, cor da fachada, as partes e esquadrias externas. Não alterar as características, né? Forma, cor da fachada, as partes e esquadrias externas. Os senhores estão seguindo? Os senhores podem, caso queiram, fazer aí no A4, escrevendo o artigo. Então, os senhores podem imprimir essa tela aqui. Dar às suas partes a mesma destinação é dever, que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Dar destinação, não utilizar de maneira prejudicial. Agora, o 1336 e o 1336, parágrafo 2º, ele vai dizer o que ocorrerá na hipótese de ser descumprido o dever. O 1336, parágrafo 1º, ele se reporta ao 1336, inciso 1. Então, quando vocês, condôminos, os senhores condôminos, ou então outras pessoas, outros condôminos, eles não contribuírem com as despesas, né, despesas essas que devem ser proporcionais às frações. Opa, será que eu comecei a gravação? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver se eu comecei a gravação. Espera aí, só um minutinho. Ah, tá gravando, ótimo. Ok. Então, quando não se contribui com as despesas, a que se sujeita? A juros moratórios convencionados, mais a multa de até 2%. Aí, nós vamos ter 3 colunas. Qual o dever descumpre? A que se sujeita? Que deverá pagar? Qual o valor? Por isso que eu coloquei aqui esse cifrãozinho. Eu vou dar uma sugestão para os senhores. Vão por mim. Esse artigo a gente só consegue entender estudando por esse quadro. Modéstia à parte. Porque não tem como entender esse artigo se não tiver um quadro muito claro do funcionamento, da estruturação do artigo. Descumpriu qual dever? Não contribuiu com as despesas. A que se sujeita aquele condômino? Juros moratórios convencionados, mais multa de até 2%. Então, vamos imaginar que tem lá na convenção de condomínio os juros moratórios convencionados, né, os juros moratórios, e multa de até 2%. Então, se ele descumpriu o dever, juros moratórios convencionados, mais a multa de até 2%. Essa multa de até 2%, ela é advinda da lei. Os juros moratórios serão os juros moratórios da convenção. Então, você descumpriu. Os juros estão convencionados? Primeira pergunta. Sim. Então, os juros moratórios convencionados, mais multa de até 2%. Ok? Vamos imaginar o seguinte, os juros não foram previstos na convenção. Aí, a lei, ela já coloca aí o sobressalente. Ela já traz o sobressalente. Se não estiver, se não for previsto, se não estiver previsto, então você vai ter os juros de 1% ao mês, mais a multa de até 2%. Então ficou muito claro. Então você tem que lembrar qual que é o dever e a que se sujeitará. Os juros moratórios convencionados e multa de até 2%. Se não estiver convencionado, aí a lei diz, então vai ser os juros de 1% ao mês e multa de até 2%. Ótimo, vencemos o 1336, inciso 1 e o 1336, parágrafo 1º.
para que os senhores não fiquem alheios, né, a essa explanação, vou pedir, Patrícia, leia para mim, por gentileza, o parágrafo 1º, mas eu vou pedir para que você o leia, tendo em vista esse esquema. Será que está muito pequeno? Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar melhor ainda. Aqui, ó, tá ficando melhor. Eu devia ter feito isso. Ó, ficou ótimo. Tá vendo o esquema? Vamos lá. Eu quero que você o leia e tenha em mente, ou então, se você preferir, você pode seguir aí pelo esquema. Você já aprendeu a estrutura do esquema? Pode fazer pelo esquema. Se permita, não tenha medo de errar. Vamos lá. Faça pelo esquema. Está no mute. Você tem... Ah, tá. Ok, pode falar, Patrícia. Já resolvi. Pode falar. O condomínio que não pagar... O condômino... O condômino que não pagar as suas despesas fica sujeito à moratória convencionada... Aos juros... Aos juros... Moratórios... Convencionados. Mas... que agora é tampa aqui. Mas... Tá, melhorou? Mesmo assim não dá. Mas multa... Então deixa eu diminuir aqui. Melhorou? Melhorou. Mais multa, né? Uhum. E quando não estiver previstos... Qual é a multa nessa hipótese? A multa... 1%? Não. Até 2%. Até 2%. E não previstos juros... Primeira fase. Então, eu vou perguntar agora para você, Patrícia. Patrícia, se os juros moratórios estiverem convencionados e a pessoa, o condômino, ele descumpriu o 1336, inciso 1, aqui ele se sujeitará. Os juros moratórios convencionados, eles são convencionados. Uhum. Sujeitará a multa de até 2%. E aos juros... E aos juros de 1%. Aos juros moratórios convencionados. Os juros moratórios convencionados. Tá. Tá certo, ali tá. Uhum. Entendeu? Uhum. Juros moratórios convencionados e a multa de até 2%. Ô, Patrícia, e na hipótese de não estar previsto os juros moratórios? Portanto, não há que se falar em juros moratórios convencionados. Uhum. Como a lei resolve isso? Ele terá que ter juros de 1% ao mês, mais multa até 2%? Perfeito. A multa permaneceu. Uhum. A multa é trazida pela lei. O que vai mudar vão ser os juros, tá bom? Agora eu vou perguntar para o Renato. Ô, Renato, vamos lá na hipótese de novo. Renato, você está aí comigo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, é que sua imagem está congelada, mas não tem problema não. Juros, vamos imaginar. A pessoa descumpriu o artigo 1336, inciso 1. Ela não contribuiu com as despesas. Vamos imaginar duas hipóteses. Não há juros moratórios convencionados e há juros moratórios convencionados. Na primeira hipótese em que não há juros moratórios convencionados, a que se sujeita este condômino? Então, aos juros moratórios convencionados, mais a multa de até 2% sobre o valor do débito, né? Perfeito. E se não estiver previsto os juros moratórios? Então ela vai... No caso seria, querendo usar a palavra certa aqui, que ela vai dever, caso... Não, eu quero que você me diga como seria feito a que ele se sujeitaria. Então, a juros de 1% ao mês. Perfeito. Mais multa, que se repete essa multa, né, de até 2%. Perfeito. É isso que os senhores têm que ter em mente, ok? Renato, agora leia para mim, por favor, o parágrafo 1º. Vai acompanhando aí, Patrícia. Uhum. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os juros moratórios convencionados, os de 1% ao mês
e multa de até 2% sobre o débito. Ficou claro? Agora, a gente Não, tranquilo. organizamos de uma forma diferente. Obrigado, Renato. Patrícia, agora vamos para a segunda parte. São 4 partes. Nós temos ainda, no 1336, outros deveres que podem ser descumpridos. O 2, o 3 e o 4. O 2, não realizar obras que comprometam a segurança. O 3, não alterar características. O 4, dar destinação diversa, utilizando de maneira prejudicial, né? Na hipótese de se descumprir os deveres do 2, do 3, do 4, a que se sujeitará aquele condômino? Eu vou falar para vocês, explicando, depois eu volto perguntando para se os senhores realmente compreendem. Ele, nessa hipótese, fica sujeito, ele, condômino, a uma multa. Essa multa ela pode estar prevista tanto no ato constitutivo quanto na convenção. Então, vamos imaginar que a pessoa descumpriu o 2. O que caberá a ele? A que se sujeita este condômino que descumpre 2, 3 e 4? Há uma multa que pode estar prevista tanto no ato constitutivo quanto em uma convenção, mas essa multa ela não pode ser superior a 5 vezes o valor das contribuições mensais. A regra da lei é essa. E se não estiver previsto, não há disposição expressa. Se não houver disposição expressa, a Assembleia Geral vai deliberar com um quórum mínimo de 2/3. Então, vamos lá. O condômino que não cumpre os deveres no inciso 2, 3 e 4 pagará uma multa que pode ser prevista tanto no ato constitucional quanto na convenção, e não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor das suas contribuições mensais. Além disso, ele tem perda de danos. Então, essa multa ela não é superior a 5 vezes o valor das contribuições mensais. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo dos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Então, deixa eu voltar aqui, Renato. Vamos lá. Renato. Ô, professor, desculpa aí, é que o... Coloca no mute aí, por favor. Vamos lá. Vamos juntos de novo. Vou começar com você, Renato. Renato, como se resolve na hipótese, me explica, como se resolve na hipótese do descumprimento do inciso 2, 3 e 4, por favor. O mute está ligado. No caso do descumprimento dos deveres do condômino dos incisos 2, 3 e 4, ele ficará sujeito à multa que está, né, descrita, disposta no ato constitutivo ou na convenção, que não pode ser superior a 5 vezes o valor das contribuições mensais. Faltou aqui mais perdas e danos, né? Faltou mais perdas e danos. Aham. Então, aqui. Mas eu coloquei perdas e danos, engraçado. Porque independentemente das perdas e danos, né, que se apurarem, não superior a 5 vezes as contribuições mensais, independentemente das perdas e danos. Então é além, né? Na verdade, eu acho que esse aqui ficou melhor. É isso aí. É isso que eu estava vendo. Esse aqui está melhor. Vamos lá. Tanto é que na hipótese aqui eu coloquei juros moratórios convencionados, mais multa de até 2%,
Se não estiverem previstos, juros de 1% ao mês, mais multa de até 2%. É porque aqui eu vou colocar, aqui eu vou marcar quadro desatualizado. Ok. Patrícia, me explica como fica na hipótese do descumprimento dos deveres do inciso 2, 3 e 4 e não havendo multa prevista nem no ato constitutivo nem na convenção, Patrícia. Caberá à Assembleia Geral, no mínimo de 2/3 dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa. Isso, então, né? É isso que fala a lei, né? Caberá à Assembleia Geral deliberar sobre a cobrança de 2/3 no mínimo dos condôminos. Ao meu ver, a melhor interpretação é de que também, ainda que haja deliberação pela Assembleia, 2/3 no mínimo dos condôminos, não pode essa multa ser superior a 5 vezes o valor da contribuição mensal, sem prejuízo das perdas e danos. Correto? Por isso que isso aqui eu vou puxar uma seta. Além de não ser, a Assembleia Geral vai deliberar sobre a cobrança, os 2/3 no mínimo, mas tem que respeitar que não seja superior a 5 vezes o valor da contribuição mensal, além das perdas e danos, né? Essa é uma interpretação minha. Você acha que é adequada? Cabe porque está na lei, né? No caso. Porque a escrita da lei é um pouco truncada. Será que essa vedação não superior a 5 vezes do valor da contribuição mensal, sem prejuízo das perdas e danos, diz respeito apenas àquela multa que está prevista em ato constitutivo ou convenção, ou também dirá respeito àquela multa deliberada pela Assembleia, o 2/3 no mínimo dos condôminos? Correto? Olha só o que eu fiz. Eu puxei aqui uma setinha. Vocês estão vendo? Sim. Eu acho agora, você entendeu? Dos condôminos. Está de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo? Tá. Agora sim. Não. Não? Estava não. Não, tá certo. É que tá na telinha pequenininha. Tá. Deixa eu aumentar aqui. Calma, peraí. Eu sempre esqueço dessa tela, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? 2/3 dos condôminos. Essa multa, eu puxei uma seta indicando que essa multa, ela não pode ser superior também a 5 vezes o valor da contribuição mensal mais perdas e danos. Concordam? Concordo. Eu acho que isso aí já... A Assembleia vai deliberar, mas ela tem que respeitar esse limite, né? Mas é isso, Renato. Isso não é tão óbvio assim pela leitura. Não, com certeza. É porque se a convenção, o ato constitutivo, tem que respeitar, por que a Assembleia Geral não respeitaria? Né? Até porque o quórum é o mesmo do ato constitutivo e da convenção? Eu não lembro agora, mas... Maioria absoluta. 2/3 é mais que a maioria absoluta, inclusive. É verdade. As deliberações não serão tomadas por maioria absoluta? Ou, nessa hipótese, 2/3, quando for 2/3... Você tem que ter um limite, né? 1.325. A maioria será calculada pelo valor dos quiões. As deliberações serão por maioria absoluta. Deliberando a maioria sobre a administração da coisa comum, escolherá o condômino, maioria dos quiões, 2/3 é a maioria absoluta, né? É o mesmo quórum, então. É o mesmo quórum, né? Não, 2/3 não. É mais que maioria absoluta, 2/3? É mais que maioria absoluta, né? Porque a maioria absoluta é 50% mais 1, né? 50 mais 1, tá certo, é verdade. A relativa é que... os presentes, né? São os presentes, tá certo. Mas eu concordo. Então, tá. Então, vamos adotar essa tese. Vamos agora para o 1337. Os senhores não vão
não, depois desse quadro que os senhores estão memorizando, nós vamos fazer as perguntas e respostas, mas os senhores vão observar que aquelas perguntas e respostas são passíveis de resposta se tivermos esse quadro em mente, ou então aqui com a impressão do meu lado. Os senhores vão observar isso. Vamos lá, Patrícia, agora é você. O 1337, caput, ele vai trazer não uma hipótese de descumprimento pontual dos deveres. Ele vai trazer hipóteses, este artigo vai trazer hipóteses de descumprimento reiterado. Reiterado. De qual deles? Todos. Porque se ele descumpriu o 1, nós vamos ter a aplicação do 1336, parágrafo 1º. Se ele descumpriu o 2, o 2, o 3 e o 4, nós vamos ter a aplicação do 1336, parágrafo 2º. Agora, se ele, de forma reiterada, descumpre o 1, 2, o 3 e 4, nós vamos ter a aplicação do 1337 caput. Correto? 1337 caput. Então, como está tratado aqui, vamos lá. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente, portanto, que descumpre de forma reiteradamente os deveres. Quais são os deveres? 1, 2, 3 e o 4. Poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos, ser constrangidos à multa. Ok. Essa multa será de até 5 vezes, até o quíntuplo, eu não falo 5 vezes, até o quíntuplo do valor atribuído às contribuições para as despesas condominiais, conforme gravidade e reiteração, mais perdas e danos que se apuram. Então, vamos lá, Patrícia. Agora você vai observar o quadro e você vai ler para mim e você vai me explicar a que se sujeitará o condômino que descumpre de maneira reiterada os deveres do artigo 1336, Patrícia. Ele vai se sujeitar a pagamento de multa. Essa multa será deliberada por quem, Patrícia? Por 3/4 dos condôminos restantes. Ok, 3/4 dos condôminos restantes. E qual será o valor dessa multa, Patrícia? Não superior a 5 vezes do valor das despesas de condomínio mensais. Ela não falou, não, ela falou, não, ela não usa a expressão não superior. Não ela usa até o quíntuplo. Até o quíntuplo, Não tem problema, não superior até o quíntuplo. Eu acho não superior até o quíntuplo. Acho que são sinônimas. Não superior até o quíntuplo. São sinônimas. Perfeito, ótimo. Quais são os critérios para a aplicação dessa multa, Patrícia? Independentemente das perdas e danos? Não, o critério, sim. O fato de você pagar a multa não quer dizer que você se eximiu das eventuais perdas e danos, correto? Qual é o critério? Para aquele condômino, quando ele possuir reiterado comportamento antissocial, é isso? Sim, essa é a circunstância autorizada, que autoriza, esse é o pressuposto. Mas essa multa, ela considerará, nessa reiteração, quais elementos? A gravidade e o número de vezes em que houve o descumprimento, a própria reiteração. Tá. Correto? Ficou claro? Sim. Então, vocês têm que ter em mente esse quadro. Ok. Agora, 1337. Parágrafo único. 1337, parágrafo único. 1337, Renato, agora é com você. Renato, nós temos uma hipótese em que se descumpre o inciso 1, nós temos a hipótese em que se descumpre o inciso 2, ou 3, ou 4, são hipóteses distintas
da hipótese do inciso 1. Nós temos uma hipótese em que os deveres são descumpridos de maneira reiterada, e agora nós temos uma hipótese em que há um condômino antissocial, correto? Esse condômino, ele é antissocial. Ele, nesse caso, nós temos, aqui ele submeterá, aqui ele está sujeito. Vamos lá, Renato. Então, condômino Antissocial. Antissocial, né? Com seu comportamento antissocial. Deixa eu ver aqui. Eu só estou tentando lembrar que eu só estou vendo o quadro. Não, vai pelo quadro. Eu só quero que você me fala. Ele arcará com a multa de até 10 vezes. Multa. Ok, multa. Qual é o valor dessa multa? De até 10 vezes o valor do débito, né? 10 vezes, não, é o do débito, não. Das despesas condominiais. Das despesas condominiais, tá. Até 10 vezes. Então, eu posso puxar uma seta para 10 vezes despesas condominiais, ok? E o que haverá, o que a lei traz nessa hipótese? Ulterior deliberação. Essa multa, ela permanece até quando? Até que haja ulterior deliberação. Até a deliberação, né? Até a ulterior deliberação, correto? Ulterior deliberação. Ok. Então, nós vamos aqui. O condômino, por seu reiterado, eu coloquei o reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade. Gerar incompatibilidade. Exato. Gerar incompatibilidade, convivência com os demais, poderá ser constrangido a uma multa que corresponde ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até 10 vezes, até a ulterior deliberação da Assembleia. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui do quadro, os senhores já têm esse quadro aí no WhatsApp dos senhores. Não, eu vou deixar... Como é que eu faço aqui? Porque se eu abrir aqui... Vocês estão vendo aí o quadro ainda? Estamos. Então tá. Então é porque eu estou aqui no Excel. Eu vou agora o seguinte. Com o quadro em mente, aí que os senhores têm, eu vou ficar... Patrícia. Oi. Responde para mim, por gentileza. A que fica sujeito o condômino que não paga a sua contribuição? Ao pagamento de multa? Não, Patrícia. Qual que é esse dever? Esse dever é qual? É do inciso 1, do 2, do 3 ou do 4? Ai. Deixa eu ver. Esse é o primeiro. Eu voltei lá. Você sabe quais são os deveres do condômino, não sabe? Sim. 1336, inciso 1, 2, 3 e 4. Ele fica sujeito aos juros moratórios convencionados. Isso. Ou não sendo previstos os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Tá, mas eu perguntei para você. Aqui fica sujeito o condômino que não paga a sua contribuição e há juros moratórios convencionados. Vamos lá, Patrícia. Juros moratórios convencionados e multa de até 2%. Tá. Você tem que me responder dessa forma, tá bom? Uhum. Repete para mim. Juros de 2%. Não. Os juros não são de 2%. Os juros são os convencionados. Tá. Juros convencionados. E a multa? E a multa de até 2%. Perfeito. Juros e multa. Os juros vão ser os convencionados e a multa de até 2%. Ô, Renato, e se esses juros moratórios não forem previstos na hipótese do inciso 1? Se os juros moratórios não forem previstos, caberá os juros de 1% ao mês, mais multa de até 2% sobre o débito. Perfeito, ótimo. Patrícia, agora me diga o seguinte: o que pagará o condômino que não cumprir
qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4 do artigo 1336. O que ele pagará? Multa. A multa, Ponto. Multa. A multa a ser aplicada ao condômino que não cumpre esses deveres deverá estar prevista onde, Patrícia? Ela deverá estar prevista no... Peraí, professor. Deixa eu ver. Na convenção. No ato constitutivo ou na convenção? Na convenção. É o 1336, parágrafo 2º. Isso. Ok. Ô, Renato, eu vou perguntar para a Patrícia, daqui a pouco eu pergunto para você. Aqui não poderá ser superior essa multa, Patrícia? Não poderá ser superior a 5 vezes o valor da sua contribuição mensal. O pagamento da multa, Patrícia, exime o condômino do pagamento das perdas e danos que se apurarem? Não. Ok. Não exime. E qual órgão caberá deliberar se não houver disposição expressa a respeito dessa multa, Patrícia? Caberá à Assembleia Geral. Ok. Por qual quórum deverá a Assembleia Geral deliberar? Por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes. Ok. E essa multa da Assembleia deverá respeitar qual valor? Eu vou até colocar aqui. A multa deliberada pela Assembleia deverá respeitar qual limite? Respeitar qual limite? É uma outra pergunta que eu faço. Espera aí só um minutinho, deixa eu só colocar. Deixa eu ver aqui também. Qual o limite? Aí eu vou voltar lá. De 2%? Não pode ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições. Tá. Ok? Ok. Então tá. Então vamos agora para o Renato. Eu vou fazer a mesma pergunta, as mesmas perguntas para o Renato. E aí você vai acompanhando no quadro. Eu não sei, o quadro ajudou de alguma forma? Renato? Muito. Isso não é tão óbvio assim. Isso, quando cai... Não, é porque eu já estou acostumado também. Ah, você não era síndico? Eu fui síndico também. Síndico. Ah, então tá. Lembrou, né? Eu lembrei dos 2%. Eu lembrei que você sabia esses valores. É. Ô, Renato, o que pagará o condômino que não cumpre os deveres do inciso 2 a 4 do 1336? Pagará multa. E essa multa deve estar prevista em onde? No ato constitutivo, na convenção. E essa multa não pode ser superior a qual valor? Não pode ser superior a 5 vezes o valor da contribuição mensal. Vou colocar aqui, a 5 vezes o valor da contribuição mensal. Mais perdas e danos. Não, calma. O pagamento da multa exime o condômino do pagamento das perdas e danos? Não exime do pagamento das perdas e danos. Não exime. Ponto. O Renato, qual órgão caberá, o que haverá, e se não houver essa multa prevista, o que deve haver? Então, se não houver a disposição expressa da multa, a Assembleia Geral vai deliberar sobre a cobrança. Ponto. E por qual quórum? Quórum de 2/3 no mínimo dos condôminos restantes. Ô, Renato, a multa deliberada pela Assembleia deverá respeitar qual limite? Um limite que não seja superior a 5 vezes o valor da contribuição mensal. Isso, não superior, da mesma forma, né? Não superior a 5 vezes o valor. Ótimo. Vamos lá, Patrícia, vamos lá. Ô, Patrícia, me explica uma coisa. Agora nós vencemos o parágrafo 1º, nós vencemos o parágrafo 2º. Nós temos a hipótese 1337. Esse 1337, ele usa uma expressão que vai identificar como essas faltas foram cometidas. Qual é esse verbo? Qual é esse substantivo? Essa palavra? Reiterado. Reiterado, reiterar, reiterado, né? É o adjetivo, né? Faltas reiteradas. Perfeito. Vamos lá. O condômino possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres, ele poderá ser constrangido a quê, Patrícia? Pagamento de multa. E a multa será correspondente a qual valor? Até 5 vezes o valor das despesas mensais.
Condominiais. Condominiais. E qual o quórum para a deliberação dessa multa? 3/4 dos condôminos restantes. 3/4 dos condôminos restantes. A multa será definida conforme quais critérios, Patrícia? De gravidade e reiteração. A aplicação da multa exime o condômino do pagamento das perdas e danos? Não. Perfeito, perfeito. Renato, vamos lá. O Renato, vamos repetindo. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá ser constrangido a quê, Renato? O pagamento de multa. A multa será correspondente a qual valor? De até 5 vezes o valor das despesas de condomínio. Qual o quórum para a deliberação? Quórum para a deliberação será de 3/4 dos condôminos restantes. A multa será definida conforme quais critérios? Critério de gravidade e reiteração. A aplicação da multa exime o condômino do pagamento das perdas e danos que se apurem? Não, não exime. Ponto. Agora vamos lá para a última hipótese, última e quarta hipótese. Patrícia, vamos lá para a última hipótese, que é o 1337, parágrafo único. Qual é essa hipótese? Qual é a hipótese tratada no 1337, parágrafo único? Quando ele não cumpre reiteradamente as obrigações, é antissocial. Quando ele de forma reiterada, ele tem um comportamento antissocial. Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. O condômino que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade, fica constrangido a quê, Patrícia? Pagamento de multa. Essa multa a ser aplicada ao condômino será correspondente a qual valor? Até 10 vezes as despesas condominiais. 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 Perfeito. O valor dessa multa aplicável ao condômino será o correspondente ao décuplo, até que ocorra qual fato? Até que ocorra... Qual fato? Até... Ai, peraí. Pelo esquema eu não estou conseguindo, mas... ulterior deliberação. Ah, tá. Conseguiu? Verdade. Ulterior deliberação, Da Assembleia. Vamos lá, Renato. Renato, o 1337, parágrafo único, diz respeito a quê? Ao condômino. Renato, tem que dizer... Tira o mute, por favor. O cachorro está perturbando aqui. É o reiterado comportamento antissocial do condômino. Exato. Que gera incompatibilidade de convivência, né? Ok, nessa hipótese, aqui ele poderá ser constrangido ao pagamento de multa. E essa multa, ela será correspondente a qual valor? Até 10 vezes o valor... Ao décuplo. Até o décuplo, né, do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais. Valor atribuído às contribuições para as despesas condominiais. Isso. Tá. E esse valor, ele será até quando? Até a ulterior deliberação da Assembleia, né? Exato. Fala Assembleia, não. Até a ulterior deliberação da Assembleia. Ok? Então, vencemos essa parte, que é a parte mais, assim... complicada. E esse outro quadro aqui, que é esse terceiro quadro... que eu Professor? Pois não. Só um adendo aí, não seria interessante colocar até 10 vezes, aí embaixo de 10 vezes, bota aí a contribuição, né? Só para uma abreviação de contribuição, só para até 10 vezes o valor da contribuição. Mas eu coloquei aqui no meu esquema. Eu coloquei para você puxar despesas. Tranquilo. É que eu estou vendo o que está no quadro, né? Deixa eu sair aqui. Eu falei, puxa esse DC aí para ser despesas condominiais, tá vendo? Aqui, ó. Tem o valor, a contribuição para as despesas. Ah, tá, despesas condominiais. Tá. Ok. Ok.
Então, vamos continuando. Ó, não é difícil, mas vocês vão ter que ter o quadro. Eu fico estudando esse quadro aqui, eu faço as minhas cartolinas. Eu já falei com os senhores vão fazer também a cartolina dos senhores. Vamos lá. Vamos continuando aí. Temos mais alguns minutos, temos mais alguns minutos. Ó. Então, quando você chegar no 1335, você vai ter os deveres. Os 1336, você vai ter os direitos. 1335, os direitos. Os 1336 são os deveres. Logo depois, nós temos as hipóteses em que há o descumprimento. Descumpre-se o inciso 1, descumpre-se o inciso 2, 3 ou 4, descumpre-se reiteradamente o inciso 1, 2, 3 e 4, e, por fim, o condômino antissocial, que tem um reiterado comportamento antissocial. Então, aí, para cada uma das situações, nós vamos ter aí sanções, correto? Ok. Depois, nós já passamos para o 1338. Vamos lá. Patrícia, resolvendo o condômino alugar área de um abrigo para veículos, quem se preferirá em igualdade de condições? Qualquer dos condôminos a estranhos. E entre os condôminos estranhos e possuidores, quem terá preferência? Os possuidores. Qual a relação entre os direitos de cada condômino, as partes comuns e a propriedade exclusiva? Elas são inseparáveis. São inseparáveis de sua propriedade exclusiva. Olha que interessante. As partes comuns, a relação entre os direitos de cada condômino às partes comuns e a propriedade exclusiva. O direito de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva. Renato, qual a relação entre as frações ideais e as unidades imobiliárias com as suas partes acessórias? São inseparáveis. Qual a vedação legal relativamente às partes comuns e propriedade exclusiva, bem como em relação às unidades imobiliárias e correspondentes frações ideais? Nos casos deste artigo, é proibido alienar ou gravar os bens em separado. Então, por exemplo, nós temos a propriedade comum, a propriedade exclusiva, ela é inseparável da propriedade, o direito, né? A propriedade comum é inseparável do direito da propriedade exclusiva. Primeira coisa. Primeiro ponto. Também são inseparáveis das frações ideais, o direito de cada condômino, as frações ideais também são inseparáveis das unidades imobiliárias. São também inseparáveis das frações ideais correspondentes às unidades imobiliárias. Então, eu tenho essas regras. Ok, então, ele não pode, é proibido alienar ou gravar os bens em separados, com as respectivas partes comuns e com as respectivas partes, sem as respectivas partes comuns e sem as respectivas frações ideais, ok? O que a lei permite ao condômino relativamente à parte acessória de sua unidade imobiliária? Alienar a outro condômino. Em que hipótese poderá o condômino alienar a parte acessória de sua unidade imobiliária, de sua unidade imobiliária a terceiros? Se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. A quem incumbem as despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino? Incumbe ao condômino que se serve da parte comum. Exato. Então, as despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de um condômino incumbe ao condômino que se serve dessa parte comum. A quem incumbem as despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo de alguns dos condôminos? São vários que usam apenas aqueles que usam a parte comum, Patrícia. Incumbem aos condôminos que se servem da parte comum. De que depende a realização de obras voluptuárias no condomínio? De voto de 2/3 dos condôminos. A realização de obras no condomínio depende, se voluptuárias, do voto de 2/3. E das obras úteis? Patrícia. Voto da Patrícia. Você ia falar alguma coisa, Renato? Não, eu ia falar com relação a um exemplo daqueles do 1340 ali, seria o terraço, vamos dizer assim. É o seguinte, vocês já observaram que tem umas partes do prédio, a pessoa que mora no térreo
que ela se utiliza, só ela, aquela parte do térreo? Sim. Como uma varanda. Acontece isso. Uhum. Vocês sabiam disso? Sim. Então, aquela parte, a despesa relativamente àquela parte é só daquela pessoa. De que depende a realização de obras voluptuárias no condomínio, Renato? Do voto de 2/3 dos condôminos. Patrícia, de que depende a realização de obras úteis no condomínio? De voto da maioria dos condôminos. Ô, Renato, por quem podem ser realizadas as obras necessárias, independentemente de autorização? Pelo síndico. E por quem podem ser realizadas as reparações necessárias, independentemente de autorização? Pelo síndico. Por quem deverão ser realizadas as obras necessárias em caso de omissão ou impedimento do síndico? Por qualquer condômino. E as reparações necessárias? Qualquer condômino. Determinada a realização das obras necessárias, que forem urgentes e importarem e despesas excessivas, o síndico que tomou a iniciativa de tais obras dará ciência a quem? Dará ciência à Assembleia. E determinada a realização das obras, dos reparos, não as obras, os reparos necessários, urgentes, despesas excessivas, o que o síndico deverá dar ciência? A quem o síndico deverá dar ciência? Ele deverá dar ciência à Assembleia. Determinada a realização dessas obras necessárias, que forem urgentes e importarem despesas excessivas, o condômino que tomou a iniciativa dará ciência a quem? O condômino que tomou a iniciativa dessas, né, da obra, né, da iniciativa de tais obras, dará ciência à Assembleia. E se forem realizados reparos necessários, urgentes, com despesas excessivas, o condômino que tomou iniciativa de tais reparos dará ciência a quem, Patrícia? Ele dará ciência à Assembleia. Qual ato deverá ser praticado imediatamente após ter se dado ciência à Assembleia? A Assembleia deverá ser convocada imediatamente. As obras necessárias que não são urgentes e que importam... Não entendi. Oi? Não entendi. As obras necessárias que não são urgentes e que importam em despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após qual ato? Após a autorização da Assembleia especialmente convocada. E os reparos necessários nessas hipóteses, Renato? Após a autorização da Assembleia especialmente convocada. Ok, a Assembleia será especialmente convocada por quem? Pelo síndico. E no caso de omissão ou impedimento do síndico? Renato? Qualquer dos condôminos. A que terá direito o condômino que realizar obras ou reparos necessários? Será reembolsado das despesas que efetuar. Relativamente às despesas, com quais obras ou reparos o condômino não terá direito à restituição? Não terá direito à restituição das despesas que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. De que dependerá a realização de obras em partes comuns em acréscimo às já existentes, a fim de facilitar a utilização destas partes comuns? Dependerá da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. De que depende a realização de obras em partes comuns em acréscimos às já existentes, a fim de aumentar a utilização? Depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos. São permitidas as construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos de partes próprias? Não. São permitidas as construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes comuns? Não. Então, não se permite construção nas partes comuns que vão prejudicar a utilização das partes próprias e não se permitem a construção nas partes comuns que vão prejudicar as partes comuns. De que depende a construção de outro pavimento destinado a conter novas unidades imobiliárias? Depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. De que depende a construção de outro no solo comum? De que depende a construção no solo comum de que depende a construção de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias? Depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Então, também é a mesma coisa. Novo pavimento, novas unidades, unanimidade.
outro edifício, novas unidades, unanimidade. A quem incumbe as despesas da conservação do terraço de cobertura? Ao proprietário do terraço de cobertura. O que se busca evitar a conservação do terraço de cobertura? Que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. O que responde o adquirente de unidade? Pelos débitos do alienante em relação ao condomínio. Exato, em relação ao condomínio. Inclusive por quais débitos? Multas e juros moratórios. É facultativo o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio? Não é obrigatório o seguro. É facultativo o seguro de toda edificação contra o risco de destruição total ou parcial? Não, é obrigatório. Pessoal, eu vou pedir para os senhores a gentileza. Então, eu vou parar por aqui agora. Voltar aqui, os senhores estão me vendo? Estão me vendo? Eu vou pedir aos senhores o seguinte, que os senhores estudem amanhã estes artigos que nós tratamos aqui do condomínio geral, passamos pelo condomínio de início, e ainda, os senhores, por favor, estudem também a administração do condomínio, o artigo 1347 até o artigo 1356, os senhores vão estudar aí com as perguntas. Amanhã nós vamos falar sobre a extinção do condomínio e do condomínio de lotes. E amanhã nós vamos passar para o rol dos direitos reais e vamos tratar da aquisição. Esse nosso curso, na semana que vem, eu fico ainda na segunda e na terça, ainda com ele, né? Então, amanhã nós temos o nosso encontro às 19 horas. Os senhores vão reestudar esse tema, correto? E os senhores vão partir do 1347 ao 1356, porque eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu não estava prevendo isso, planejando isso, na verdade, mas amanhã eu vou perguntar aos senhores. Então, além de vocês terem estudado essas perguntas, os senhores vão já ter, já na ponta da língua, 1347 a 1356, correto? Então, Patrícia, você tem alguma coisa a dizer? Quer se manifestar? Não, tá tudo certo. Tá bom. Hoje a aula, né, foi um pouco... difícil essa aula, não é tão fácil assim. Renato? Ô, professor, não, com relação à aula, tranquilo. Agora, com relação... Tem a prova lá oral do Paraná, tem alguma estratégia que o senhor está gravando ainda? Não, eu posso falar... Deixa eu tirar aqui a gravação, então.